paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós estamos iniciando um projeto chamado Papo de Crente. E a ideia desses vídeos é nós falarmos como crentes. Nosso cenário ainda está sendo criado, tudo vai ser desenvolvido, mas a ideia também é que você que assiste esse vídeo participe, dando a sua opinião, falando nos comentários o que você pensa, e a gente vai dialogando daí para frente. E os próximos vídeos é a resposta dos primeiros e assim sucessivamente. E a ideia de conversar porque, vamos aqui ser francos, crente é um ser muito esquisito. É supersticioso sim. Às vezes o crente fala, não, eu não sou supersticioso, eu não creio nisso, creio sim. Às vezes deixa de fazer certas coisas porque acha que tal coisa é pecado. E aí tem aqueles pastores aproveitadores que botam na cabeça da pessoa um monte de coisas e assim as controla. E por sua vez elas não conseguem tomar certas decisões. Tem aqueles que precisam orar a Deus para tomar decisão sobre tudo. Tem aqueles, por exemplo, que são perdidos dentro da própria igreja. Ele crê em Deus, mas na hora que a coisa aperta ele não crê tanto. Tem aqueles que é com Deus e não abre, mas em compensação, em alguns momentos você vê ele dando para trás. E tem aquele que tenta ser santo de todas as formas. E sobre isso a gente vai conversando. Várias coisas assim. Vamos falar também sobre doenças, as curas que Deus provê, as causas de algumas coisas, charlatanismo. Essa é a ideia. Então, para que vocês possam me conhecer, eu sou o pastor Demétrios, eu sou o fundador do NPD, que é o Ministério na Presença de Deus. Nós somos do Paraná e, por consequência, nós temos um projeto diferente. E também a gente, às vezes, vai estar passando, talvez, pela sua cidade. E você que está assistindo o vídeo, se de repente a gente está divulgando que a gente vai passar pela sua cidade, se você quiser conversar conosco melhor, quiser oração, visita, sei lá, a gente estiver passando como missionários, a gente também faz. E mais um monte de coisa nesse sentido. Então, a ideia principal é a gente estar tirando dúvidas e dialogando. Em breve vocês vão ter outras pessoas aqui sentadas comigo, conversando. Vai ter também as vozes, né, de pessoas como, por exemplo, o Ed, que vai estar do outro lado ali filmando, mas também vai estar conversando. E a gente vai estar dialogando sobre essas coisas. O Ministério na Presença de Deus ele é um ministério que não é pentecostal, mas também não é ortodoxo. Ele é uma igreja que funciona. E as pessoas que congregam aqui gostam, outras não, sei lá eu, cada uma do seu jeito. Mas o que é interessante que eu digo que funciona é o seguinte, nós oramos e Deus sempre nos responde. Não é demorado. Mas ao mesmo tempo, há um tipo de demora. Sobre isso também nós vamos estar conversando, né? O que o pessoal chama de tempo de Deus. Nem tudo é tão de Deus. Muitas coisas é a gente mesmo que não entende o que pede, o que faz. E por não entender, acaba atrapalhando Deus. Então, por essas e outras, nós vamos estar levando esse papo. E como todos nós, normalmente a maioria crê que Deus existe ou que tem uma força maior, é papo de crente, crente de crer. Porque as igrejas também adotaram aquele sistema, né? Eu não sou crente, eu sou cristão. A partir da hora que você crê em alguma coisa, você é crente. Agora, definir a sua cristandade, definir o que você crê, aí já é uma outra história. Então eu espero que a gente consiga ajudar pessoas que procuram a verdade, porque eu concordo, só a verdade liberta. Nós temos um outro canal chamado O Profeta, que lá eu já sou muito mais sério do que aqui. Eu, por natural, sou muito sério. Não sou muito de brincar, assim, não sou muito bom com brincadeiras. E no canal Profeta, a gente só fala aquilo que Deus falou realmente em profecia. Desculpa, passa aqui que eu não entendi. Não, pode tirar rodando. Daqui. Ah, tá.
como eu falei, aqui vai ser um negócio bem interativo. Eu vou interagir com quem está lá atrás, vou interagir com quem está aqui, vou interagir com vocês. No futuro a gente vai ter ao vivo também. Ou seja, a ideia é a gente estar descontraído. A ideia é nos abrirmos. Você que pode mandar os comentários. Aproveitando, falando em comentários, se você gostar do que nós vamos fazer, curta e clica lá no sininho para ajudar a gente a divulgar mais. Nossa, eu estou falando muita gente, né? Para nos ajudar a divulgar mais. E quem sabe ajudar mais pessoas. Fato. Não sabemos tudo sobre Deus e ninguém sabe. Mas também há um outro fato. Há pregadores, há pessoas que se dizem profetas, que falam coisas que Deus não falou. E o pior, manda as pessoas fazerem coisa que Deus não pediu. E quando as coisas dão errado, eles não assumem essa bronca. E a pessoa que fez tudo passa a ter ódio de igreja, de crente, de Deus, quando a culpa era daquela pessoa e dele que deu ouvidos. A Bíblia fala que nós erramos porque a gente não examina a Escritura. E é uma verdade. Se você quer entender sobre Deus, você tem que ler a Bíblia. Se você não lê, então você é o errado da história. E automaticamente, vítima. Então não pode culpar os outros. Você tem que culpar você mesmo. Se você lê a Bíblia e aprende mais sobre Deus, sei lá, faz um curso teológico, busca uma coisa mais neutra. Porque vamos e convenhamos, você não é crente, você não é cristão, você quer saber sobre Deus. É óbvio que você vai numa igreja. Só que você não pode ir só em uma, você tem que ir em várias, para ver as diferenças de pensamentos. E se você começar a ir em muitas, mais vezes do que simplesmente uma, como as pessoas fazem, você vai ver que vários pontos se parecem, mas a forma de agir não é igual. E algumas vão ser bem parecidas e outras totalmente diferentes. Ali você já começa a ter o ponto e o contraponto. Isso vai te ajudar. Mas a sua oração a Deus vai fazer com que o Espírito Santo de Deus, por exemplo, te leve a uma igreja verdadeira. E outra coisa que as pessoas têm que entender. Não é sempre que a igreja vai dar certo com você. Não é sempre que a igreja vai concordar com tudo que você faz. E você também não vai concordar com tudo que ela diz. Essas divergências fazem com que algumas pessoas, por exemplo, dentro da igreja, sejam aquela famosa duas caras. Ele é crente na igreja, mas fora ele é outro cidadão. Conheço, por exemplo, pessoas que estão na igreja que ele é um santo, mas quando está em casa ele bate na mulher, ele bebe, ele faz um monte de coisa. E, aproveitando, podemos falar no futuro sobre bebida. Crente bebe, crente não bebe, e aí? Então, tem um monte de coisas sobre igrejas que são pura confusão. Mas todos concordam numa coisa, o Deus é o mesmo, pelo menos tentamos buscar o mesmo Deus. Só que há divergência sim. E essas confusões, elas são tantas que elas provocam as dúvidas. E eu não vou discordar de você que de repente digita aí e fala que não confia nas igrejas por causa de vários motivos. Quem sou eu para discordar? Minha intenção aqui é mostrar que Deus é real. E ele não muda a linha de pensamento dele. E isso nós temos que entender. Se você quer agradar a Deus, você tem que entender a cabeça de Deus e fazer a vontade dele. Porque assim é também na sua vida. Namorado, namorada, marido, esposa, sei lá eu, quem é você, a pessoa tem que te agradar. Você quer ser agradado. Quando algo não te agrada, o que você faz? Você carrega a pessoa por toda a vida? Se ela não te faz feliz, se ela em nenhum momento te dá mais prazer de estar com ela, você vai andar com ela até a tua morte? Não vai. Tanto é que a prova disso é muitos namoros terminados, divórcios. É porque você não está mais contente. Então por que Deus tem que te aguentar? Por que Deus tem que olhar para você e falar, não, porque Deus, ele ama todo mundo. Sim, Deus ama todo mundo. Agora, suportar todo mundo é outra conversa. Por que Deus tem que suportar você e suas besteiras?
se você não suporta as besteiras dos outros sobre você? Esse é o ponto. Se você parar para pensar, Deus também é uma pessoa, ele tem a opinião dele. E você tem que fazer a vontade dele. Se você quiser o favor dele. E isso é a convivência com Deus. Veja que Adão não estava muito contente com a administração divina. Tanto é que Satanás fala com a mulher um negócio ali, ela ouve, ela faz, ela mostra para ele, ele acha interessante. Tanto é, ó, de novo, que lá na frente, quando ele vai falar com Deus, ele fala: a culpa não é minha não, a culpa é dela. E foi o Senhor que me deu ela. Ou seja, era um homem contraditório. Por consequência, Deus falou: quer saber? Não vamos ter negócio mais não, chega. Então, se Deus dispensou Adão, vai por mim, pode dispensar você também. Porque ninguém é obrigado a suportar ninguém. Ninguém é obrigado a tolerar os erros dos outros. Nem Deus. Por isso que nós vamos ter um fim de todas as coisas. É aquela hora que Deus fala: quer saber? Agora já deu. Não quero mais conversa com essa geração, com este mundo, com esse povo. Vamos para o julgamento. Quem tem negócio comigo, fez tudo direitinho, põe para o lado de cá. Quem não fez, fica aí desse lado. E aí destrói o lado que está. Eu espero que você não seja um dos que fique. Eu, por exemplo, não quero ficar. Então, vamos levar a real. Papo de crente. As pessoas não conversam muito. Normalmente é comum ficar tirando sarro de crente. Eu lembro, nos anos 80, nossa, como era terrível. Nos anos 70, as pessoas, eles criaram uma caixinha e botaram o crente dentro daquela caixa, um molde. Fizeram um molde assim, tipo de gesso, e o crente saía sempre daquele jeito. Eram as roupas esquisitas, as mulheres com cabelão, nunca se maquiavam, nunca se arrumavam. Os homens usavam sempre paletó para ir para a igreja, e era muito simplória. E a maioria era pobre. Os anos foram se passando, alguém começou a ter a ideia, nasceu o crente neopentecostal, eles começaram a trazer aquelas ideias de que não, quem anda com Deus tem que ser bem de vida, porque assim eram os reis, assim eram as pessoas que Deus abençoava. O que não tem nada a ver com isso na Bíblia, na verdade. E aí abriu-se esse leque. Hoje, um monte de mulher se maquia, usam roupas absurdas no altar, tem aí os vídeos no YouTube que se você procurar você vai encontrar, umas pastoras muito interessantes, pastores esquisitos, e vira um circo alegórico bem doido. O que eu posso dizer sobre isso? Sim, as mulheres, por exemplo, podem se maquiar, mas isso é uma longa história para um outro dia. E sim, os homens podem ter dinheiro, podem construir empresas, não tem que viver uma vida de humildade como se pregava lá atrás, nos anos 70, 80, que o crente tinha que ser humilde. E aí eu não sei porquê, entendia-se que humildade era se vestir do jeito mais ridículo possível. Os filhos não podiam jogar bola. Nossa, quantas igrejas, os filhos não podiam jogar bola. Era um problema muito sério. Ou seja, houve momentos realmente cruéis no Evangelho. Quem dirá nos séculos mais passados ainda, 14, 15, 16, que não havia igrejas, havia uma igreja. E ela também se aproveitou de todo mundo, e depois a gente fala sobre isso também. Ela se aproveitou demais. E foi triste, para ser sincero. Isso levou o povo a se revoltar. Também a buscar a palavra. Então vem os pensadores, começam a ver melhor essa questão de novo, e aí surgem outras igrejas. Desse tempo em diante, os pensamentos foram diversos. Depois eles começaram a voltar a 1, 2, 3, 4 linhas de pensamento. E esses pensamentos vêm até hoje. Então hoje é mais fácil você definir igrejas. E também é fácil definir o que é e o que não é. Mas o melhor jeito de você descobrir se a tua igreja presta
se Deus realmente existe, se as coisas funcionam, é pelo resultado. Sobre isso a gente também vai falar. Papo de crente. Tem gente que pede as coisas e elas demoram para chegar. E quantas pessoas pediram coisas e se arrependeram de ter tido? Nem todas as bênçãos foi Deus que deu. Muitas foram Deus que deu e elas perderam. Então é complicado falar sobre isso assim em poucos minutos, mas é isso. Nós vamos estar então toda semana fazendo um vídeo e dando sequência ao assunto. E você que encontrou esse canal, se puder ajudar participando, digita aí o seu comentário, fala aí. E nós vamos estar vendo e com certeza nos próximos vídeos a gente vai trazendo o assunto à tona e vamos tratando. Não quero falar aqui que eu sei tudo. Isso é besteira. Eu tenho certeza que nós vamos aprender uns com os outros. E eu já sou pastor há bastante tempo. Sou cristão há muito tempo. Tenho minhas experiências, as ruins principalmente, porque, querendo ou não, experiência ruim é bom. Nos ajuda a crescer aqui dentro. Então é algo muito diversificado esse tipo de comentário. Cada coisa tem que ter o seu tempo. Sobre esse tempo nós vamos estar conversando no futuro em Papo de Crente. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Espero que você goste do que nós vamos estar fazendo. Espero que você participe. Espero que você clique aí no like, dá a curtida para ajudar o pessoal a conhecer o nosso trabalho. Espero que um dia, quando nós estivermos passando pela sua cidade, levando a palavra, pregando, você possa vir ouvir mais de perto, nos conhecer pessoalmente. E assim nós vamos levando a palavra de Deus avante. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu amanhã e bom descanso.